Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre neuroplasticidade. Semana passada nós falamos sobre metacognição. Para quem não assistiu a aula, né, assiste que vale muito a pena. Metacognição é você pensar nos seus pensamentos. E o que que a gente está trazendo, né? Já falamos várias coisas, mas falamos sobre crenças e na semana passada metacognição e hoje eu quero trazer da neuroplasticidade. Eu quero que vocês entendam, na verdade, que é a gente que vai dando os comandos para o nosso cérebro. A metacognição, né, nós falamos muito forte que a gente não pode impedir que um pensamento venha. A gente, na verdade, pode impedir com que ele permaneça na gente. Então, quando eu paro para pensar naquilo que eu estou pensando e eu dou ordem para que aquilo saia ou permaneça, caso seja algo bom, ok. Mas quando eu não tenho, eu não sei que isso existe e eu não faço isso na minha vida, no fundo, a gente vai ficando cheio de lixos, né? Guardados dentro da gente, que na verdade só nos prejudica. E hoje eu quero falar um pouquinho de neuroplasticidade. Que o cérebro, na verdade, ele muda, né? Tem muitas pessoas que nem sabem que isso existe, mas existe. Existe a grande possibilidade da gente mudar tudo. Então, quando eu falo, né, do nome da mentoria Minha Vida, Minha Escolha, é literalmente Minha Vida, Minha Escolha. A gente vive muitas coisas porque a gente está no piloto automático, a gente aprendeu dessa forma, a gente não questiona as coisas, então a gente continua vivendo de uma maneira muitas vezes errada ou de uma maneira que a gente acha que é certo, mas no fundo não está cooperando com aquilo que na verdade a gente quer viver, não está cooperando com aquilo que na verdade a gente decidiu viver. Então, quando eu decido algo para minha vida, eu preciso entender que existe sim ferramentas, que existe sim técnicas, que existe sim a possibilidade de eu mudar qualquer coisa que eu quiser, até mesmo as coisas do meu cérebro. Então, o cérebro muda, logo sua vida também pode mudar. E eu falo, né, uma das coisas que eu quero muito, literalmente, é que vocês entendam e saiam dessa mentoria com a certeza, né? Que vocês podem fazer as escolhas, que vocês podem decidir e que sim, vocês têm o poder, né, de transformar, de agir, de fazer e de ter realmente uma vida diferente. Então vamos lá, o que é neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de modificar a sua estrutura e seu funcionamento em resposta às experiências, pensamentos, emoções e comportamentos repetidos. Então, eu tenho o costume de fazer algo, porque meu cérebro já existe uma sinapse, né, uma comunicação, que quando acontece algo, eu automaticamente aquela sinapse eu vou ter aquele pensamento meu já vai ser automático. Então, quando eu quero mudar algo, eu preciso entender que meu cérebro, sim, ele tem a neuroplasticidade. Então, tipo assim, ele tem a possibilidade de mudar. Então, aqueles neurônios, né, que eles são ligadinhos e que fazem com que eu sempre repita aquela emoção, aquele sentimento com algo acontecendo, eu posso dar ordem para ele e fazer uma nova conexão. Essa conexão antiga, ela vai continuar lá, só que quanto mais eu reforço a conexão nova, mais forte ela vai ficando. Aí daqui a pouco, aquela antiga, ela vai ficar escondida, esquecida, e a forte, ela vai manter. Então, eu mudei, eu consegui alterar aquela forma do meu pensamento que, tipo assim, vem algo, automaticamente eu penso algo, eu tenho a emoção referente a algo, eu tenho um comportamento referente àquilo. Quando eu mudo essa sinapse, essa comunicação, automaticamente eu vou mudar todo o meu comportamento, que no fundo vai ser lá naquilo que realmente eu vou estar desenvolvendo, naquilo que realmente eu vou querer para minha vida, tá? Então vamos lá. O cérebro aprende, o cérebro vai poder desaprender o que ele aprendeu e o cérebro vai criar novos caminhos, os caminhos que eu acho que hoje fazem sentido para minha vida.
E deixar também claro que, tipo assim, hoje eu mudo, amanhã isso que eu mudei já não faz mais sentido, eu posso mudar novamente. Depois já não faz mais sentido, eu posso mudar novamente. Não, eu acho que eu até falei na outra aula, né? A gente tem que parar de falar, igual Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não! Eu nasci de uma forma, carrego coisas no meu DNA, carrego crenças que eu aprendi na minha infância, que eu aprendi quando fui para o colégio, que eu aprendi quando fui para o trabalho, que eu aprendi na sociedade. Só que eu não sou fadada a levar nada disso comigo. Eu posso modificar qualquer coisa que, se eu hoje acho que aquilo precisa mudar, eu posso mudar. Então vamos lá. Como os neurônios aprendem? Temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Eles se conversam através de sinapse, como eu estava falando, né? São os botõezinhos interligados. Quanto mais dois neurônios conversam, mais forte fica, no caso, essa conexão. Então, teve um neurocientista que resumiu isso numa frase. Não vou falar em inglês, porque eu não vou saber falar mesmo, né? Vou falar ela em português. Neurônios que disparam juntos passam a se conectar. Essa ideia ficou conhecida como a lei de Hebb e é um dos fundamentos da neuroplasticidade. O que que é a lei de Ebbs, né? Como eu falei ali, os neurônios eles se conectam junto. Então, aqui são dois neurônios, a conexão entre eles, tá vendo? Então, tem um neurônio que está passando uma informação para o neurônio. Quanto mais ele vai se conectando, igual aqui, ó, ele repete, tá vendo? Ele está repetindo o mesmo pensamento, está agindo da mesma maneira. Ele está reforçando esse sinal. Daqui a pouco ele vai se transformar e vai se tornar algo automático. A gente não pensa mais, simplesmente acontece algo e que a gente já faz desse jeito. Vou dar alguns exemplos. Há uns anos atrás, vocês lembram que eu comecei a passar o áudio. No início, é mais complicado. Você está colocando um hábito novo, né? Na minha mente. Hoje em dia, gente, eu posso estar onde eu estiver, que é impossível. Eu não preciso colocar relógio para despertar, recado em algum local porque eu preciso mandar a palavra. Automaticamente eu tenho todo, entre aspas, um ritual que é para poder dar a palavra, independente de onde eu esteja. E assim é qualquer coisa. Igual agora eu estou tentando fazer com a parte de caminhar. Eu quero criar essa sinapse que, tipo assim, eu vou acordar de manhã, vou dar a palavra, vou fazer o café, né? Tudo direitinho e vou sair para caminhar. Que isso seja algo, já que meu corpo sinta, que meu corpo peça. E isso a gente pode fazer em qualquer coisa na nossa vida. Qualquer tipo de pensamento, qualquer hábito que a gente queira implantar. E lembrando, a sinapse antiga de algo, ela vai estar lá, só que a partir do momento que eu fortaleço e fica ali fortalecida nessa conexão à nova sinapse, é essa que vai mandar, é essa que vai comandar, entendeu? A minha vida. Então eu não preciso mais me preocupar com aquela antiga, porque eu fortaleci essa nova. Mas enquanto eu não fortaleço a nova, a antiga ainda vai poder dominar. Então eu tenho que estar pensando o quê? Nos meus pensamentos. Pensando em quê? Nas minhas atitudes, para que justamente eu possa modificar e transformar o que eu quero transformar. Voltando. Por isso que é a importância da gente saber, né? O que a gente quer, onde a gente quer chegar. Porque toda vez que eu sei aonde eu quero chegar, eu observo o que eu estou fazendo, eu observo, né, os meus movimentos, eu observo os meus pensamentos e eu vou modificando, eu vou alterando, eu vou tirando o que não serve mais e vou colocando hábitos que servem, coisas que eu quero para minha vida, pensamentos que na verdade eu quero acreditar. Que aí entram as crenças, né, que eu falo que nós temos as crenças limitantes, mas nós temos as crenças que são fortalecedoras, que na verdade nos ajudam, que nos impulsionam para algo.
Então vamos lá, o cérebro não protege a felicidade, o cérebro protege a familiaridade. Essa é uma das maiores descobertas que poucas pessoas entendem. Se você tivesse que escolher entre ser feliz e estar em um lugar conhecido, o que você escolheria? Responde aí. Ser feliz. Por ser feliz também? Bem difícil, né? Se eu tivesse que escolher entre ser feliz, eu vou ficar com o lugar conhecido. É. Ana, pode falar? Você sabe por quê? Ela Não. colocou aqui ser feliz. Que eu Ser escolhi o feliz, tá? lugar, eu coloquei o lugar conhecido por quê? Hum, Porque eu estaria num lugar que eu conheço, e eu poderia ser feliz lá. tá. Mas olha só. A maioria das pessoas vão responder a felicidade, né? Sim, sim. A princípio, sim. Mas vamos lá. Quem responder a felicidade, né? Eu falo que tá certo. A gente deve escolher a felicidade. É porque você errou. Até pegando essa coisa pra você, você ainda tá muito presa na tristeza, Tô. naquilo que não pode. Entendeu? Então, por isso que você respondeu do local que você conhece. Porque, do contrário, qualquer um vai responder a felicidade. O problema é que a gente fala da felicidade, que seria uma coisa mais lógica de escolher a felicidade. Só que o nosso cérebro, não. O nosso cérebro vai escolher o que é conhecido. Aí vê que você errou, tá no medo. Entendeu? Porque a partir do momento que você escolheu estar no local conhecido, você tem medo do novo, por isso que você não escolheu a felicidade. Borro de medo novo. Pois é, mas tá errado. A É uma coisa que eu vida, estou trabalhando, porque eu exatamente. tenho muito medo. A hora que você falou, eu falei, é a felicidade. Mas daí, peraí, mas eu Uhum, posso ser feliz? Você uhum, escolheu o conhecido. não. Coloquem uma coisa na cabeça. A vida é uma evolução. Se eu paro, olho para trás e minha vida continua igual, que é estar no conhecido, tá errado. Entendeu? Uhum, entendi. O certo da vida é olhar para trás, nossa, como eu mudei. Nossa, olha a evolução da minha vida. Se eu olho para trás e tá tudo normal, tá tudo conhecido, eu não tô arriscando, eu não estou indo, eu tô errado, porque a vida é para frente. Então a vida evolui. Eu preciso estar fazendo algo diferente. Entendeu? Então vamos lá, voltando. Mas o cérebro, como eu falei, não, que o cérebro ele gosta de local de tudo que é conhecido, mesmo que isso seja e signifique sofrimento, porque a gente tem medo do novo. O cérebro, ele na verdade, ele quer sobreviver, né? Então ele não quer gastar energia. Todo novo eu vou estar gastando mais energia. Eu não sei onde eu tô. Opa, peraí. Como que eu tenho que me portar? O que eu tenho que fazer? Então, o cérebro vai tentar proteger a gente, ele achando que é o mais fácil para a gente continuar no que é igual e não no que é novo, né? E não na evolução. Ele vai querer nos manter, na verdade, naquilo que tá ok para ele. E para quê? Para que ele continue no piloto automático. Porque quanto mais ele está no piloto automático, mais energia ele está economizando. E quando a gente vai para o novo, o que que acontece? A gente não consegue ficar no piloto automático. A gente presta atenção nas coisas. A gente não vai fazendo as coisas de qualquer maneira. A gente precisa raciocinar. A gente precisa pensar para realmente depois aquilo entrar, né, no piloto automático. Entrou no piloto automático, se desafie. Faça algo diferente.
Entendeu? Para que realmente o teu cérebro ele continue na evolução, para que a gente perceba que sim, a gente pode mais, a gente pode evoluir mais, a gente pode ser diferente, a gente pode agir diferente. Por quê? Isso vai criando dentro de nós o senso do poder. Eu posso. E a gente pode qualquer coisa. Basta a gente estar disposto a pagar o preço para chegar, para alcançar, para ser. Vamos lá. Cérebro economiza energia, consciência gasta energia. Quando eu estou consciente, que eu estou dando ordem para o meu cérebro, está gastando muita energia. Então, isso, no caso, vai doer. Então, toda a mudança, ela vai te exigir mais atenção e mais esforço. Então, como o nosso cérebro, ele ama estar no piloto automático, né? A gente precisa entender que toda vez que você entra no automático, você deixa de escolher. Porque no fundo, o que está escolhendo é o seu inconsciente. Ele está comandando. Então, são as crenças que estão implantadas lá dentro, os medos que estão implantados lá dentro, que vai estar fazendo todas as nossas escolhas. Aí a gente repete ciclos, repete padrões, sem necessidade de estar repetindo, porque no fundo, se eu tô comandando o meu inconsciente, se eu tô mudando, né, as sinapses para que realmente depois aquilo vire no automático, como eu falei, gente. Olha só, quer andar tudo certinho e a vida fluir tudo certinho? Viva no consciente que você, todas aqui têm muita sabedoria, sabe muita coisa, então vai saber direcionar a sua vida toda direitinho. O problema todo é que ninguém vai sustentar estar consciente por muito tempo. A maior parte do nosso dia a gente vive no piloto automático. Então, o que que eu preciso fazer? Eu quero mudar isso na minha vida. Eu fico consciente referente àquilo. E eu não vou conseguir ficar consciente o tempo todo. Ah, vai ter situações que o meu inconsciente, que o meu lá piloto automático vai fazer. Só que eu, opa, caraca, senti desse jeito, respondi desse jeito, senti isso, mas eu vou prestar atenção no que eu tô fazendo. Aí você continua ali consciente. Aí você vai mudando. Opa, peraí. Falou desse jeito, mas eu não preciso sentir isso. Não é bem assim. Eu escolho pensar de uma maneira diferente. Eu escolho reagir de uma maneira diferente. Eu escolho me sentir feliz. Cara, quantas vezes na época que meu pai ficou doente, eu olhava para o espelho e falava: Eu escolho ser feliz. Por quê? Era difícil, eu sabia que meu pai ia morrer. Eu sentia ali a dor. No fundo, a gente sente a dor pelo outro. E eu falava, eu escolho ser feliz. É fácil, gente, não é fácil, mas é possível. Quando eu determino algo para minha vida, quando eu presto atenção. Então, quando vinha notícias não boas do meu pai, eu ia pro banheiro, ou eu parava, respirava e falava, Cris, eu escolho ser feliz, você escolhe ser feliz. Então, tipo assim, não sofra. É difícil, mas é possível. Então, quando eu deixo de escolher, seu passado vai escolher por você. O piloto automático é o passado dirigindo o presente, literalmente falando. É a Crisley de ontem, quando eu estou no piloto automático. A Crisley de hoje, que é o quê? Repetir isso aqui? Ah, se eu troquei e está de acordo com a vida que eu quero acessar, ok. Mas o problema todo é que a maioria das vezes, quando eu vou acessar uma nova versão, eu acessei essa nova versão. Para eu acessar ela, eu precisei mudar várias coisas para acessar ela. Eu estou nessa nova versão, eu quero acessar a próxima. Eu vou acessar com os mesmos pensamentos, repetindo tudo? Não, eu preciso mudar minha forma de pensar, minha forma de agir. Aí eu vou conseguir acessar a nova versão. E assim vai, entendeu? E isso em cada área da nossa vida, né?
Eu falo, existe uma versão sua em cada área da vida que você vai acessando. Como eu falei, no início, o que que eu fazia? Eu escolhia uma área e ia fazendo uma área de cada vez. Hoje, eu olho para duas áreas de uma vez, mudando a minha versão. Então, mudei, cheguei na versão que eu queria. Olho para outra área e para outra. Mudo, chego. Quando eu pego todas as áreas e chego nessa nova versão, eu não paro. Eu volto a olhar qual a área agora que eu vou mexer e volto a olhar. Por quê? Isso é uma escolha minha que eu falo. A consciência que eu já consegui adquirir nessa vida, que realmente as coisas dependem de mim, que realmente tudo que eu fizer, né, tudo que eu limpar, o ponopono, qualquer coisa que eu evoluir, automaticamente interfere na vida do meu filho, porque isso é fato, eu vejo isso acontecendo que automaticamente vai interferir na vida dos meus netos, né? Então, eu escolho eu não parar de evoluir. Por quê? Eu acredito que nós somos um espírito e que a gente vai voltar, vai para outro lugar. A única coisa que eu acredito é que não vai acabar aqui. Então, tudo que eu adquiro de inteligência emocional, que eu mudo a minha vibração, que eu faço, no caso, para a minha alma, ela vai seguir comigo. Então, eu escolho fazer isso. Ah, não, Cris, eu não quero ficar nesse desconforto, porque querendo ou não, é um desconforto, né? De você estar prestando sempre atenção, de você estar mudando sempre. Eu não quero ficar nesse desconforto, eu quero chegar no ponto X. Gente, está tudo bem. É minha vida, é minha escolha. Cada um faz a sua escolha. Mas eu falo, eu acredito que todas vocês que estão aqui, vocês não estão aqui por um acaso. Vocês não entraram aqui, ah, não, deixa eu entrar ali por causa da Cris, está fazendo, vou dar uma forcinha. Não, vocês entraram porque vocês querem saber algo diferente. Vocês entraram porque vocês têm vários conhecimentos e no fundo, não conseguiu colocar tudo em prática. Vocês entraram porque vocês viram que eu fiz algo diferente na minha vida. Então, tira o que vocês vieram pegar de aprendizado aqui, mas é o que eu quero que vocês levem, que é o principal, é que vocês saibam que vocês podem mudar qualquer coisa. Aquilo que vocês decidirem na vida de vocês, como eu falei, basta ter, né, a disposição de pagar o preço para chegar a algum lugar. Mas é possível transformar qualquer coisa que vocês decidam fazer na vida de vocês. A armadilha do piloto automático. Cerca de 40 a 50% dos nossos comportamentos diários são hábitos, segundo uma pesquisa. Isso significa que boa parte do que fazemos não é uma decisão consciente, mas uma execução automática dos padrões já aprendidos. Por isso, mudar exige consciência e repetição. Isso aqui, né, a repetição é algo que a gente precisa reforçar. Ah, eu resolvi mudar, eu estou fazendo algo diferente. Não adianta fazer uma, duas, três vezes. Nós precisamos repetir várias vezes. Existe aí, né, lemas que falam que se eu repetir durante 21 dias, que eu vou ficar ok. Tem outros que falam que são 66 dias, tem outros que falam que são 90 dias. E eu falo que depende muito de cada um de nós. Eu mesma, tem coisas na minha vida que eu faço por 21 dias e ó, show de bola. Tem outras que eu preciso de mais tempo e preciso, às vezes, de mais de 90 dias. Então, eu acho que ele é muito particular, que vai de pessoa para pessoa e depende muito daquilo que eu estou mudando dentro de mim. O que que a gente precisa fazer? Decidir realmente o que a gente quer mudar, prestar atenção naquilo, enquanto aquilo não vira uma verdade forte dentro da gente, que realmente a gente, nossa, já age daquela maneira e tipo assim, leva realmente aquilo para nossa vida, a gente precisa sim estar atento, a gente precisa sim estar consciente, né? Naquela situação até que aquilo vire.
depois o piloto automático e que aquilo faça parte da nossa vida. Então, para de muitas vezes, né, escutar, que é desse jeito, fazendo 21 dias. Não, não é bem assim, não. Cada cérebro, nós somos seres, por mais que somos um todo, mas no fundo, somos seres individuais. Né? Cada uma de nós vai responder de uma maneira. Então, tem muitas pessoas que falam: Crisley, ele é muito radical, né? Quando eu pego uma coisa e falo, vou fazer todos os dias. Mas é a forma que meu cérebro entende melhor. Então, tipo assim, entendam-se, sabe? Olha para dentro de si, entenda como você funciona. O vizinho, gente, os outros, vai funcionar, tipo assim, é problema dos outros. Eu funciono de tal maneira. Para mim tem que ser desse jeito. Para mim é mais fácil ser desse jeito. Então, tipo assim, vai trocando, sabe? Vai vendo, vai se questionando, vai monitorando como que cada uma de vocês funcionam e fazem. A única coisa que eu falo, fazem, sabe? Não prometam algo para você e não cumpra. Porque quanto mais a gente promete coisa pra gente e a gente não cumpre, mais baixo vai ficando a nossa confiança na gente mesmo. Agora, quanto mais eu prometo algo para mim e eu faço, mais forte, mais fortalecida eu fico. Aí sim, daqui a pouco eu falo, cara, eu sou imbatível. Eu realmente, aquilo que eu me proponho a fazer, eu consigo fazer. Aquilo que eu realmente falo que eu vou fazer, caraca, eu vou e faço. Então, quanto mais certeza, quanto mais crença eu tenho, né, essa crença forte em mim, mais poderosa eu vou ficar, porque aí eu vou acreditar que eu posso realmente qualquer coisa. Então, vão se testando, vão se conhecendo, sabe? Não deixe a vida levar. Saibam realmente aonde vocês querem chegar, porque é possível vocês chegarem e ter a vida que vocês realmente almejam. E não ficar com medo, sabe? Do que tá na frente. Eu sempre falo, o medo ele vai bater, gente. Não tem como a gente falar, não, a Cris não tem mais medo. Eu busco não ter mais medo, tá? Que eu falo que o medo ele só nos atrapalha, ele não ajuda em nada. Eu já falei aqui isso. Eu falo que a gente tem que ser prudente, não ter medo. Mas, gente, até hoje eu sinto medo, entendeu? Só que quando o medo vem, eu falo pra ele, eu não quero você aqui. Eu escolho agir diferente. Eu escolho tentar. E eu busco sempre a Deus para poder me ajudar naquelas horas que realmente o medo bate, que tipo assim, quer te travar. Eu peço a Deus, eu peço ajuda a Ele, me ajuda, que eu tô com medo. Me ajuda a ir além. Me ajuda a superar, né, o que eu preciso superar, porque muitas vezes é isso que a gente precisa, e Deus com certeza vai ajudar. Ele nunca vai nos deixar na mão. E quando ele ajuda, a força, a paz, né, que a gente sente, ela é sobrenatural, literalmente falando. E ela vai fazer com que a gente continue, ela vai fazer com que a gente caminhe, ela vai fazer com que a gente vá além. E não quer dizer que, tipo assim, vai dar tudo certo. Vai ter hora que não vai dar certo. E tá tudo bem. Só que eu tive coragem, eu fui e eu evoluí. Que com certeza qualquer coisa vai trazer algum tipo de aprendizado. E todo aprendizado já é uma evolução da nossa vida. Deu certo ou deu errado, eu sempre vou ganhar. Porque sempre vai ser tirado um aprendizado daquilo. Então vamos lá. Imagine que amanhã você acordasse sem nenhuma lembrança de quem você é hoje. Sem lembrar do seu passado, sem lembrar dos seus fracassos, sem lembrar das suas críticas, das rejeições e até mesmo do medo. Você, tipo assim, esqueceu tudo. Você acordou uma nova mulher. Quem você escolheria ser? Respiram e respondam essa pergunta. Conseguiram responder?
Vamos lá. Deixa aí guardadinha. Depois a gente usa ela. Vamos lá. Você não é prisioneira do seu passado. Você é, em grande parte, resultado das conexões neurais que fortaleceu até hoje. Só que, como a gente estava falando, né, a melhor notícia é que essas conexões podem ser modificadas. E isso se chama neuroplasticidade. Então, eu chamo de esperança baseada em evidências. O cérebro muda quando pensamentos mudam. Os pensamentos mudam quando as nossas escolhas mudam. E as nossas escolhas mudam quando nós decidimos viver de forma consciente. Então, o que eu quero viver? O que eu escolho viver? O que eu decido viver? A transformação não acontece em um único dia, mas começa em uma única decisão. Eu preciso decidir algo. Enquanto eu não decido algo, tudo vai continuar igual. O maior milagre da neuroplasticidade não é provar que o cérebro muda. O maior milagre é mostrar que você nunca esteve condenada à versão de você mesma. Que aqui é a versão de si mesmo que precisou criar para sobreviver. Porque muitas vezes a gente cria versões nossas porque a gente precisa sobreviver. É a forma que a gente aprendeu a estar. Só que a gente não precisa ficar condenada a essa versão o resto da vida. Como eu falei, né? A gente pode mudar toda hora. A gente pode ir acessando, acessando, acessando. Aí eu acesso essa daqui, só que eu preciso sustentar e estar nesse lugar. Vou escalar o Monte Everest. Quando vão escalar o Monte Everest, vão escalando por plataformas, né, que fala. Por quê? O corpo, ele não sustenta subir direto. Então, quando eu acesso uma versão minha, eu preciso sustentar ela. A partir do momento que eu sustento, eu já estou pronta para acessar a outra versão. Eu sustento, eu estou pronta para acessar outra versão. Muitas vezes a gente não dá o tempo necessário para sustentar a nova versão que a gente está buscando, como eu falei lá no início, né, das conexões. Eu começo a mudar, a conexão começa a fortalecer, só que a antiga ela continua lá. Só que eu não sustento estar consciente, estar dando ordem, querer realmente fazer aquela mudança. Então, durante o período, por eu não estar consciente, vai continuar comandando aquela sinapse que estava mais antiga. Eu preciso sustentar para que realmente essa nova, ela crie força para sustentar um novo pensamento, para que justamente eu consiga mudar o que eu preciso mudar. Então, aquela mulher que foi necessária, né? Antes da forma que está, da versão que está, ela protegeu você quando ainda não sabia fazer diferente. Muitas aqui já ouviram falar de neuroplasticidade, já ouviram falar sobre crença, já ouviram falar sobre metacognição, mas tem muitas também que nunca ouviram falar. Só que até aquelas que já ouviram falar, será que já colocaram em prática aquilo que já aprenderam? Porque às vezes a gente escuta falar, mas a gente não coloca em prática. Se a gente não coloca em prática, nada adianta. Só ter conhecimento dentro da nossa mente, né? Existe a obesidade mental de informações, porque você vai ficar obesa de informação. Você precisa praticar, você precisa fazer, porque é no fazer, é no agir que a vida vai mudando. Então, mas proteção não é destino. O cérebro pode continuar repetindo a sobrevivência, ou pode aprender a viver de verdade, a viver aquilo que realmente você quer viver.
A decisão não pertence aos neurônios, pertence à consciência que escolhe quais neurônios serão fortalecidos. Então, voltando, eu preciso saber o que eu quero. Eu realmente decido o que eu quero. E eu começo a ter, né, a consciência de mandar, de comandar, para eu poder mudar o que eu quero dentro do meu pensamento. Porque tudo começa aqui, para depois gerar uma emoção, para aí sim a gente ter, né, a conexão certa para a gente transformar e mudar qualquer coisa na nossa vida. Enquanto eu não mudo aqui o meu pensamento, eu não consigo sustentar o meu sentimento. Porque para eu não falo cocriar, né? Eu falo acessar. Para eu acessar algo novo na minha vida, eu preciso pensar e sentir para eu poder fazer a conexão certa. Só que se eu não penso, eu não tenho como sentir. Agora, se eu só penso, eu preciso manter aqui a minha conexão do sentir, que nós vamos falar sobre isso também, para a gente aprender a criar as coisas na nossa vida, acessar as coisas na nossa vida. Só que o primeiro passo é justamente o nosso pensamento, e a gente tem todo o poder sobre os nossos pensamentos. Como eu falei já, né, nas outras aulas, eu não posso impedir que o pensamento ruim venha. Eu posso impedir com que ele pouse. Eu posso impedir com que ele faça ninho. Eu posso impedir com que ele fique. Então, Cris, mas vem pensamentos ruins, vem pensamentos de medo, vem. Gente, eles vão vir, vai acontecer. Só que a partir do momento que eu estou consciente, eu sei que eu quero para minha vida, eu vou mandar eles embora. Eu vou criar outros tipos de conexão. Eu vou criar frases, né? Outro dia eu estava pensando, de repente, trazer algumas frases que eu usei também isso, de colocar no espelho, sabe? Frases no celular, no espelho do banheiro, frases dentro da carteira, de tipo assim, de fortalecimento, né? Para ali para o meu dia, para que realmente meu cérebro entendesse e aquilo, por incrível que pareça, fazia bem para mim e é algo que pode fazer bem para vocês também. Então, crie estratégias, como eu falei, né? Quanto mais eu me conheço, mais estratégias eu vou criando para que realmente eu vá me desenvolvendo. Eu vou vendo as coisas que realmente fazem sentido para mim, porque muitas coisas fizeram sentido para mim, mas não quer dizer que vai fazer sentido para vocês. Mas vocês se conhecendo, vocês vão buscando o que faz sentido para vocês. Lá atrás, em 2020, a internet não era tão liberada como é hoje. Hoje, gente, qualquer coisa que a gente queira aprender tem de graça na internet. Essa que é a pura verdade. Então, o que a gente está fazendo com a nossa vida? Muitas vezes vendo coisas por ver, muitas vezes até vendo coisas interessantes, mas não aplicando na nossa vida. Nada adianta. Apenas vão ser conhecimentos acumulados. Se eu não aplico, nada vai adiantar. Agora, se eu aplico, eu vou modificando tudo que eu posso modificar. Porque a gente pode modificar qualquer coisa. Acabou. Alguém tem alguma dúvida? Vocês ficam com uma cara muito engraçada. Que fica... Em crise, Fá. essa parte aí que a gente visualiza, né? Que sempre a gente escuta que o cérebro não sabe o que é verdadeiro ou falso. Sim. Aí eu tenho minha agenda, eu fui num evento e ganhei uma nota de 100 com a foto da pessoa que estava promovendo o evento. Mas o resto, tudo é foto idêntica da nota de 100. Aí eu cheguei com Aham. a agenda, a nota de 100 estava caindo assim, né? A ponta. Aí meu diretor, ai, ué, o que é isso? O que é isso? Isso é verdadeiro ou é falso? Eu falei, não importa, o importante é que o cérebro não sabe se é verdadeiro ou falso. Aí ele riu, né? Aí eu tô co-criando meus R$ 100. E não é que a menina que eu não tinha encontrado com ela no dia anterior veio pagar o negócio, o produto que eu vendi da Herbalife, R$ 100. Aham. É, isso acontece muito. Eu não cheguei a fazer essa técnica, não, mas é uma técnica, né? De você É, colocar, comprar eu, as notinhas, né? assim, De eu tenho um monte. mentira. Eu tenho potinho, eu tenho as notinhas, eu tenho uma de 200 Aham. verdadeira lá na minha casa. Depois eu mando foto para vocês. Aí com a história do dólar, que eu coloquei o dólar e o passaporte de mentira, de convite.
E Uhum. aí eu tirei, eu consegui tirar o passaporte, e agora na volta sobrou uma nota de US$ 2. Eu coloquei lá, aí eu achei uma foto nas revistas, alguma coisa, de euro. Aí eu botei agora a foto do euro. Aham. É que isso, na verdade, são arquétipos, né? É, São e a, imagens que a gente manda para o nosso cérebro. e a parte de cima do meu espelho, do meu banheiro, tem as frases, os post-it, assim. Aham. Sim, as Eu, frases me eu, ajudaram muito. Esse eu negócio do colo. dinheiro, como eu falei, eu fiquei sabendo dessa técnica, mas eu, Crisley, não utilizei dessa técnica, entendeu? Uhum. Mas existe mesmo a técnica de você comprar dinheiro de mentirinha e É, tem essa espalhar pela técnica mesmo. casa, né? Eu O tenho. dinheiro tem em vários locais para, tipo assim, ser algo tranquilo para o teu cérebro e você realmente acaba criando isso, né, dentro de você. Usar dinheiro também na carteira, tem várias. Esse Eu tipo de fiz técnica eu isso, não usei. pois é, eu fiz isso, dinheiro verdadeiro, na época da pandemia, que eu tinha separado, tinha um ano. Meu filho estava muito, assim, desesperado por questão de dinheiro, porque o pai reclamava de dinheiro o tempo inteiro. Então, eu não sei se foi um curso, alguma coisa que eu vi, eu tinha que pagar a dívida na segunda-feira. Eu ia no banco, na sexta-feira, sacava R$ 1.000 e fazia um Aham, leque em cima da mesa, no lugar que ele mais passava, que ele descia da escada, via, ele subia para a escada, ele via. aham, E eu tive um resultado que acalmou, acalmou, sim, deu sim. certo. Então, por isso que eu falei, a gente precisa entender o que que dá certo pra gente, entendeu? Sim. É porque eu tenho a minha parte, eu sou muito racional. Então, na época, eu falei assim, se eu colocar dinheiro de mentira, cara, eu vou saber que é de Não, mentira. Meu cérebro do vai na meu mesma filho, hora falar que pois é de é, do mentira. meu filho foi de verdade. Eu pegava no banco, o dinheiro Não, tá comigo sim, mas e essa botava. outra técnica é com dinheiro de mentira. E eu falei, cara, isso aí não vai funcionar pra mim nem adianta. É, porque eu sou muito racional, entendeu? Igual lembra no Ho Oponopono que a gente falava as frases, que eu falei, gente, eu não consigo falar essa frase, que eu não lembro agora a frase, mas eu tive que mudar, porque, tipo assim, o meu cérebro, ele na mesma hora me chamava de mentirosa, entendeu? Aí, então, a gente precisa saber como a gente funciona. E na época eu mudei que eu escolhia. E agora que eu lembrei. Eu escolho tal coisa. Eu não lembro direito qual era a frase. Ser mais leve, sei lá, era alguma coisa assim. Aí eu só sei que eu mudei, eu escolho, porque aí eu escolho tá associado ao que realmente, né? Se a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher qualquer coisa. Então, o meu cérebro não vai chamar ninguém, o cérebro de ninguém vai chamar ninguém de mentiroso se a pessoa fala que escolhe. Por quê? É direito nosso de escolha. Então, quando eu coloco eu escolho na frente de qualquer coisa, o teu cérebro vai aceitar, porque você foi nos dado isso, né, do livre-arbítrio. Então, nem Deus, ele vai ser contra o nosso livre-arbítrio. Então, você pode escolher qualquer coisa. Então, quer mudar o teu cérebro? Coloca a palavra escolhe na frente. Eu escolho tal coisa, que o teu cérebro não vai brigar com você. Fala, Rô. Você falava, eu escolho que o dinheiro, né, vem até nós com Com leveza, facilidade. É isso aí. Aham. facilidade, leveza e glória. E Senhor, isso mesmo, o leveza para mim não significava, porque naquela época eu acreditava que tinha que trabalhar muito para poder ter é dinheiro. Então eu falava leveza, o pessoal me chamava de mentirosa na mesma hora, exatamente. Aí eu coloquei o escolho que deu certo. tudo, eu escolho que tudo venha a nós com facilidade, Facilidade, alegria alegria e e glória. glória. Aham. Senhor, onde posso É, melhorar? isso mesmo. Facilidade para mim não conectava, porque eu não acreditava que vinha fácil. Essa que é a Agora verdade. eu ainda continuo, Crisley. Continuo ainda a minha briga com o dinheiro, Então, sabe? você tem que Para mim mudar. é muito difícil. Ai, Então, você tem que mudar. Primeiro, você tem que parar de falar que é difícil. Que eu quanto vou te, mais fala, eu já falei aqui que quando chega meu pagamento, né? Mês passado me deu umas aftas na boca, assim que chegou a inchar minha boca, eu não conseguia comer. então, Esse mês eu já me controlei mais, mas deu uma ainda. Mas aquela, sabe, quando você falou no medo, na hora, sabe, veio o medo da falta. Nossa, gente, eu tô numa luta contra isso. Eu tenho essa então, consciência, mas tá aqui, então. ó.
Mas é agora você tem que começar a dar ordem diferente pro teu cérebro. Acorda todo dia de manhã, se olha no espelho e fala: Rosilene, eu escolho viver acreditando. Eu escolho ser confiante. Tá entendendo? Vai colocando Uhum. frases para que realmente, então, quando vier o medo, você vira, Rosilene, você confia. Ora, sabe? E confia em Deus. Porque no fundo, no fundo, o medo, como eu falei, você vai ficar com medo de tudo. E cadê Deus nessa história? Lá em Mateus fala, né, que até os lírios do campo, as aves, não sei o quê, e a gente fica com medo de quê, gente? Essa que é a pura verdade. Aí vai para É, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, alguma. porém, sejam conhecidas as vossas petições por oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a minha mente e meu coração em Cristo Jesus. Entendeu? Pega esses versículos fortes. A gente sabe, mas olha, aí é uma luta, sabe? E eu vou te falar, acho que foi mês passado, mês retrasado, acho que até eu comentei aqui, falei, gente, brotou dívida, mas brotou o dinheiro também, Então, mas é uma escolha. É isso que eu tô sabe? falando. E eu já tô começando a ficar com raiva de mim, sabe? Tô assim, falo, gente, o que que eu faço? Sabe? O que que falta eu fazer? É só você escolher ser Porque feliz. Porque fica esse negócio, gente, não tem cabimento, Cris. Não tem Então, cabimento. você precisa escolher ser feliz. Eu escolho ser feliz. Então, leva essa frase para você todos os dias. Eu escolho ser feliz. Quando vier algo ruim, eu escolho ser feliz. Até que isso vire verdade dentro de você. Quando isso virar verdade dentro de você, muita coisa vai poder mudar. Muita coisa vai mudar. Porque no fundo, no fundo, você a cada dia, e é contraditório, tá? Você fala algo, mas você quer viver algo, você fala que quer viver algo, mas no fundo, no fundo, tudo que você faz, você dita para que você seja infeliz. Entendeu? Isso é meio inconsciente, Cris. Sim, eu sei que é. Por isso que eu E tô eu falando. tô percebendo isso, sabe? E eu tô percebendo isso, é uma luta, mas eu vou vencer. Eu não, Então, por isso que eu tô falando, a decisão de tudo cabe a nós. O livre-arbítrio é nosso. A escolha quem faz somos nós. Eu não estou falando que vai ser fácil, eu não estou falando que vai cair do céu, eu não estou falando, basta eu falar que eu escolho ser feliz. Não, basta eu falar que o dinheiro chove, não. derrama, É uma cai. escolha que faz diariamente e que eu vou transformando as coisas dentro de mim. A única coisa que eu te garanto, sem medo de errar o que eu vou falar, você é capaz de modificar qualquer coisa na sua vida, desde que você pague o preço para isso. O que é pagar o preço? Decidir realmente mudar. Ficar atenta às coisas que você fala e que você repete. Dar ordem para o seu cérebro para poder ter essa mudança. Aceitar, né, as coisas que te aconteceram, que é um dos primeiros passos para que realmente as coisas mudem. Deixar para Mas trás eu o acho que que é o precisa deixar. processo, sabe, Crisley? É o processo porque eu já vi tanta mudança em mim, tanta mudança, Mas pode mudar mais. assim, de temperamento, de visão, sabe? Uhum. Mas talvez eu esteja muito focada em olhar, no meu olhar para o outro. Olha só que virada de chave. Eu estou esquecendo de olhar para mim. Então, não é Os só. desafios que eu passo todos os dias. Ontem eu tive um bombardeio de crítica, né? E tá Uhum. tudo certo, entendeu? É, é a,
sair daquele automático de você responder, de você agredir, né? Que nem no trânsito acontece muito, um exemplo assim, né? Então hoje para mim assim tô zen, zen, zen assim, sabe? Eu acolhi o que eu recebi porque eu consegui olhar o que a outra tá passando e o que ela falou não foi de mim, foi dela. Exatamente. Você entendeu? Sabe? Daí uma amiga me ligou hoje, assim, nós ficamos com umas 2 horas no telefone. Ela falou: Eu tô admirada com a tua evolução, Uhum. sabe? Que eu Exatamente. consegui. Agora eu preciso olhar para mim, Cris. E comece a olhar, é uma escolha. Olhe para você. É uma escolha. É uma escolha. Exatamente. Vamos fazer uma meditaçãozinha. Ótimo. A Andrea não vai poder, né? Tá Tá dirigindo? dirigindo. É, depois faz. Vai só escutando aí, André. Vocês estão escutando, né? Tô. Feche os olhos. Vai se conectando. Se permita. Se permita sentir. Se permita se conectar. Respira profundamente. Respira em 7. Segura 7. E solta em 7. Mais uma vez. Repete mais uma vez. Agora eu quero que você se imagine caminhando numa estrada silenciosa, sem pressa. Cada passo parece que vai desacelerando o tempo. À sua frente existe uma porta, mas ela não é qualquer porta. Lá dentro ela está guardando todas as versões de você que existiram até agora. Respira. Quando você estiver pronta, abre essa porta e ao entrar, você vai encontrar uma mulher. Olhe para ela. Observe o seu rosto, a sua postura, o seu olhar. Talvez ela pode estar cansada, ou quem sabe, ela é forte. Ou então ela pode estar assustada, ou apenas tentando suportar e aguentar tudo sozinha.
Essa mulher é você, mas é a versão que você precisou aprender a sobreviver. Essa versão, ela nasceu quando alguém te rejeitou ou te criticou, quando você acreditou que precisava ser perfeita, quando você aprendeu que precisava agradar, quando acreditou que precisava carregar o mundo inteiro nas suas costas. Mas você precisa entender que ela fez o melhor. Essa sua versão, ela não queria machucar você. Ela apenas queria te proteger. Aproxime-se dela. Olhe profundamente nos seus olhos. E diga para ela: obrigada. Obrigada por não desistir. Obrigada por ter me mantido viva. Obrigada por ter feito tudo que você sabia fazer. Perceba que ela começa a chorar, porque talvez, pela primeira vez, alguém está reconhecendo o esforço que ela fez. E agora diga: você não precisa mais carregar esse peso sozinho. Hoje eu cresci. Hoje eu posso escolher diferente. Hoje eu assumo a condução da minha vida. Hoje eu sei que eu posso fazer diferente. Hoje eu sei que só depende da minha escolha, da minha decisão. Imagina ela sorrindo e ela entrega algo nas suas mãos. Observe. Pode ser uma chave, uma luz, uma flor. Talvez a paz que você tanto quer. Receba. Esse presente representa toda a força que ela desenvolveu enquanto protegia você. Entenda que ela não deixa apenas dores. Ela quer te entregar coragem, a perseverança, a resiliência, a fé que ela carregou. Agora observe essa mulher se afastando lentamente. Ela não desaparece. Ela apenas deixa de conduzir a sua vida. Ela vai continuar fazendo parte da sua história.
mas ela não vai continuar definindo o seu futuro. Respira profundamente e perceba uma luz surgindo dentro da sua cabeça. Essa luz percorre cada região do seu cérebro, como se milhares de pequenos caminhos fossem se iluminando. Cada luz apresenta uma nova possibilidade, uma nova escolha, um novo pensamento, uma nova identidade. E repita: eu honro quem fui, mas escolho quem estou me tornando. Meu passado me explicou, mas não determina mais o meu destino. Meu cérebro pode aprender, a minha consciência pode escolher. E hoje eu escolho viver. Viver para mim. Viver e decidir as minhas escolhas. Viver para me agradar. Viver para me fazer feliz. Agora, eu quero que você se imagine caminhando para sair dessa sala. E ao abrir a porta, você percebe que o caminho à sua frente nunca esteve fechado. Você apenas caminhava olhando para trás, querendo explicações, querendo que as coisas mudassem. Mas hoje você entende que você precisa aceitar. Você aceita tudo como foi. Hoje, pela primeira vez, seus olhos encontram o horizonte. Respira profundamente. E nesse horizonte, nossa, que lindo. O que você quer viver? Qual versão sua você quer alcançar? Escolha, decida. A sua vida é a sua escolha. Você tem todo um horizonte aí na frente para contemplar e escolher viver o que realmente faz sentido para a sua vida, para a sua história, para a sua nova versão.
Aos poucos, vai respirando, sentindo os seus pés, sentindo as suas mãos. E quando você estiver pronto, abra seus olhos. Todas bem? Até eu fico chorando, gente. É um problema sério. Eu quero só. Deixa eu só pegar aqui. Eu quero que vocês revejam um vídeo que eu já passei aqui, mas eu quero que vocês vejam de novo esse vídeo, que eu acho que vai fazer sentido hoje. Peraí. Assistam e se imaginem nele. And I think it's gonna be a long, long time. Só depende de uma decisão de vocês. Vocês podem alcançar o que vocês quiserem. Basta que decida e pague o preço para chegar até lá. Ok? Todas bem? Beijo. Reflitam, qualquer coisa, estou aqui. De gravar.